Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 37, a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quem foi interrogado? Jesus, tá? É interessante esse termo, né? Interrogado. Ele foi questionado, mas os fariseus eram tão incisivos e tão mal intencionados que esse interrogado a gente pode fazer um duplo sentido, né? Estavam botando Jesus contra a parede. Mas interrogado no sentido de questionado. Pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então os fariseus perguntaram, quando é que esse reino aí que você fala vem? E Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Então, ponto 1 aqui. Jesus já estava deixando claro como seria após a sua ressurreição. Não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Aqui tem uma notinha de rodapé, letra C. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu acho que aqui faz mais sentido. Ou dentro de vocês. Então, o reino de Deus está dentro de vocês. O que Jesus está dizendo? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos o sacrifício que foi feito na cruz e passamos a fazer parte desse plano, através da adoção, né, que Paulo fala, que por adoção somos feitos filhos de Deus, então ele está dizendo que isso é dentro do nosso coração. Como que o reino de Deus se estabelece na terra? Através de nós, através daquilo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Isso é muito importante. Esse texto é bem profundo, bem complexo, então eu já vou anotar essa parte para a gente ir estudando e anotando por pedaços, tá? Porque esse texto aqui, o vídeo vai ficar... Eu não programo o tempo dos vídeos, eu acredito que ele vai ficar longo, porque ele é um texto bem profundo. Então já vamos fazer a anotação sobre essa conclusão aqui. Para estudo, eu gosto de usar essa Bíblia, que tem espaço para anotação na lateral. Algumas, não são todas, tem espaço aqui embaixo também. Ela chama Bíblia Anote, ou Bíblia com espaço para anotações. Vocês me perguntam bastante dela, então eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link onde você consegue encontrar essa Bíblia para comprar. Vou fazer então a primeira anotação aqui, ok? Então, olha só, o que eu anotei. O reino de Deus se estabelece na terra através de nós, já que ele está dentro de nós. Quem aqui já fez essa oração? Senhor, que venha o teu reino, né? Não é isso que Jesus ensina lá no Pai Nosso? Que venha o teu reino, estabelece o teu reino nessa terra. Jesus já contou pra gente como que isso é feito? Através de nós. Então, quando você fizer essa oração, fala, Senhor, que o seu reino se estabeleça nessa terra e usa-me para isso. Eis-me aqui. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Aqui Jesus está falando fim dos tempos, tá? Isso aqui Jesus está falando do futuro, futuro para eles e futuro para a gente ainda, coisas que ainda não aconteceram. A gente vai desejar a volta de Jesus. A gente vai desejar que o Senhor venha nos buscar e nos levar para o céu. E não verão. A gente não vai ver isso, mas vai ansiar por isso. Já estamos vivendo esse tempo, né? Quem é crente mesmo convertido, tá doido para ir pro céu. Eu vou fazer um parênteses aqui. Se você é crente, frequenta igreja, mas fica com essas coisas de, não, Jesus não pode voltar enquanto eu não casar. Primeiro eu preciso casar. Não, antes de Jesus voltar eu preciso me formar. Se você coloca qualquer coisa que você deseja mais do que a vinda de Jesus, reveja seus conceitos. O verdadeiro adorador do Senhor anseia pelo céu.
É isso que ele está dizendo aqui. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Do que ele está falando aqui? Falsos profetas, né? Vai vir murmúrio, ó, Jesus está lá, Jesus está aqui. Não siga. E aí, Jesus vai explicar por que ele está dando essa ordem. Se te disserem, Jesus está aqui, Jesus está ali, não vai atrás. Por quê? Ele responde, pois o Filho do Homem, filho maiúsculo, então estamos falando de Jesus. O Filho do Homem, no seu dia, o que é o seu dia? É a segunda vinda, tá? É a volta. O Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Já viu um relâmpago? Olha o que ele está dizendo, que o dia que Jesus voltar vai ser rápido, repentino, como um relâmpago, e que vai ser visto de uma extremidade à outra, ou seja, todo mundo vai ver, não tem como não ver. Mas antes, então antes desse dia, é necessário, Jesus usa muito esse termo, que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Quem é essa geração? Essa geração somos nós, a geração que veio depois de Jesus e que está esperando a segunda vinda dele. Aí olha o que Jesus continua falando. Assim como foi nos dias de Noé, o que aconteceu no tempo de Noé? Deus exterminou a humanidade e só salvou a casa de Noé. Também será nos dias do Filho do Homem. Então, como foi nos tempos de Noé, será nos dias de Jesus. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu já vi um pastor falando sobre isso e faz sentido. Existe algum problema em comer, beber e casar? Nenhum. A questão aqui é que o povo estava distraído, somente fazendo essas coisas e se esquecendo do Senhor. Quando a gente vai lá em Gênesis e lê sobre Noé, a gente vê que a perversidade já tinha tomado conta da humanidade nesse tempo. Então o problema era este. Aí aqui Jesus vai dar outro exemplo no versículo 28. Aconteceu a mesma coisa, ou seja, ele foi lá para Gênesis, aí ainda em Gênesis andou um pouquinho para frente. Nos dias de Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Em determinado momento eles se separam. Ló vai viver perto da cidade, perto de Sodoma e Gomorra. Depois de um tempo ele já está morando dentro da cidade e totalmente contaminado pelo pecado da cidade. Então é disso aqui que Jesus está falando. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. É famoso, quase todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus destruiu essas cidades por causa do pecado. Era tanto pecado que o Senhor se irritou e exterminou as pessoas da cidade. É disso aqui que Jesus está falando, tá? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, ó, o que ele falou lá em cima de Noé, plantando e construindo. Fazer qualquer uma dessas coisas é errado, gente? Não. O que Jesus está dizendo aqui é: estavam distraídos nas suas tarefas, né? Estavam vivendo as suas vidas longe do Senhor. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, quem conhece a história sabe, Deus enviou anjos para resgatar Ló, para tirar ele da cidade antes que ela fosse destruída. Choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Ou seja, Deus tirou Ló e veio fogo do céu, matou todo mundo. Assim como nos tempos de Noé. As histórias são bem parecidas. Veio o dilúvio e destruiu a todos. E aqui choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Aqui está a semelhança das duas histórias. Aí olha o que Jesus continua dizendo. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, a segunda vinda de Jesus vai trazer juízo, vai trazer destruição
assim como o dilúvio, assim como o fogo e enxofre do céu. Naquele dia, ou seja, no dia que Jesus voltar, quem estiver no telhado de sua casa, aqui pra gente isso pode soar estranho, né? Porque as casas aqui de fato têm telhado. Nesse período, nesse lugar, né, lá em Jerusalém, onde Jesus estava, era muito comum as casas terem um terraço em cima, o que hoje seria uma laje. E nesse terraço era um espaço de convivência, né? Era uma parte da casa em que era muito usada. Então, quem estiver no telhado, trazendo para a nossa realidade aqui, Brasil, 2023, seria a laje, tá? Quem estiver na laje da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. O que ele está querendo dizer aqui, ele mesmo vai explicar no próximo versículo, tá, gente? Não tem... Eu já vi algumas pessoas tentando fazer umas analogias, uma dupla explicação sobre isso aqui. Não, a interpretação está no próprio texto aqui, ó, no 32 a gente já vai ver. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembra Ló aqui? De Sodoma? Deus mandou o anjo e o anjo tirou Ló e a família dele de dentro de Sodoma. O que aconteceu? A ordem era, não olhem para trás. Só que a mulher de Ló amava tanto a cidade que ela olhou. E quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Foi o castigo dela por não receber de bom coração o livramento que Deus estava dando. Deus estava resgatando eles do pecado, mas ela amou mais a cidade do que a Deus. Por isso ela se transformou em uma estátua de sal. E é esse exemplo que Jesus está usando aqui. Lembrem-se da mulher de Ló. O que ele falou aqui antes? Quando você vê que chegou o dia da volta de Jesus, não tente buscar coisas, não volte para trás, não tenta resgatar bens materiais. Esquece isso. Assim como a mulher de Ló, que perdeu a casa, perdeu tudo que ela tinha, quando olhou para trás, virou uma estátua de sal. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Ou seja, quem se preocupar com o que é daqui, vai para o inferno. E quem perder a sua vida, quem entregar a sua vida para Deus, a preservará. Aonde? No céu. Aqui ele está falando de céu e de inferno, tá? Então, se você pensar na sua vida aqui nessa terra, você vai perder ela na eternidade. E se você abrir mão da sua vida nessa terra, você vai guardar ela na eternidade. Você vai para o céu. Eu digo a vocês, esse pedaço aqui é bem controverso. Esse aqui dá bastante pano para manga. Porém, como eu já disse outras vezes, eu não sou teóloga, tá, gente? Eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me ensina, eu busco em fontes, eu converso com pessoas que estudam a Bíblia. A Bíblia é um eterno aprendizado, tá? Se você achar que você tem 100% de razão e que você conhece absolutamente toda a revelação do Senhor, eu posso te dizer que você está a um passo de cair. Não seja arrogante. Não seja um arrogante espiritual, tá? Nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Olha o que Jesus diz aqui no 34. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Aqui está o versículo que faz toda a igreja crer e pregar sobre o arrebatamento. Existe uma linha teológica que crê que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. A grande tribulação é algo que vai acontecer no fim dos tempos. É um momento de muito sofrimento, muita dor, muita perseguição, principalmente à igreja. Vai ser um período de grande fome na terra, enfim, um período... Se a gente acha que nós estamos vivendo um período difícil hoje, com violência, com pobreza, a gente não viu nada ainda, vai piorar e muito. Então, existe uma linha teológica muito difundida nas igrejas que defende que isso aqui, Jesus vem buscar a igreja antes da vinda dele. Então, essa linha teológica crê que nós seremos arrebatados e aí vai acontecer todo esse problema na terra, os não salvos é que vão ficar. E conversando com uma amiga muito estudiosa, teóloga,
ela me disse o seguinte, eu não vou lembrar agora exatamente qual era a palavra no original, no grego, mas ela disse que essa tradução aqui, para o português, ela deixa um pouco confuso, porque quando ele diz, duas estarão na cama, uma será tirada e a outra deixada, o que a igreja já entende? Que essa tirada ela vai ser levada para o céu e a outra fica na terra. Que essa será tirada para o céu, moendo trigo, e a outra deixada. O que essa minha amiga disse é que a palavra no original grego significa morta. Esse ser tirado é ser morto. Então, essa minha amiga tem essa teoria e que eu achei que fez muito sentido. Então, existem essas duas linhas teológicas. Não estou dizendo quem está certo ou errado. Como eu disse, são coisas que a gente precisa meditar. E aí, conforme você estuda a Bíblia, você peça para o Espírito Santo te esclarecer. Então, o que ela defende é que isso aqui significa que as pessoas morrerão, que ela não vê explicação para existir um arrebatamento antes da segunda vinda de Jesus. O que ela crê é que a igreja estará também na grande tribulação, sendo guardada e livrada na tribulação e não no céu. Deixo aqui esta polêmica para cada um pensar e tirar suas próprias conclusões. Vamos seguir. No versículo 37. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Veja como essa conclusão de Jesus faz sentido sobre ser morto. E eles perguntam onde que isso vai acontecer. Onde tiver um cadáver, ali vão se juntar os abutres. Isso aqui está falando de juízo. Eu entendo hoje, tá? Dessa maneira. É uma maneira muito controversa, vai contra o que muitos pastores dizem. Então, assim, não tome o que eu estou dizendo como verdade absoluta, certo? Que somos pessoas normais tentando entender a Bíblia, né? Dependendo do Espírito Santo para nos trazer revelação. Quem ensina a Bíblia pra gente, é o Espírito Santo, tá? Não se apegue a diplomas. Tem muito teólogo pós-graduado falando besteira. E tem muito crente semi-analfabeto, tem revelação vinda direto do céu, porque tem uma vida de intimidade com Deus. A nossa sabedoria vem do Espírito Santo. Você pode se debruçar sobre a Bíblia 8 horas por dia. Se você não tem uma vida de oração, esquece. Isso aqui vai entrar na sua mente apenas pelo seu cérebro e não pelo seu espírito. Então pode ser que você aprenda tudo errado, tá? Então aqui são impressões e vocês estudem, leiam, criem o hábito. Eu não sou a dona da razão. Agora, vamos pensar. Jesus está falando aqui de juízo. Ele falou de Noé, ele falou de Ló. Ele está falando que vai ser igual no dia que ele voltar. Ele está falando de pessoas que serão tiradas, que segundo essa minha amiga na palavra original do grego, significa morta. E aí ele diz, onde houver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, esse cadáver aqui, eu entendo, ele está falando de morte porque quem for para o céu não vai morrer. Está falando da morte do espírito. Ali vai se juntar um monte de abutre. Por que é importante a gente estudar esse texto? Por que Jesus nos contou sobre a segunda vinda e nos contou essas coisas? Para que a gente esteja vigilante. Assim como na parábola das 10 virgens, as 10 são virgens, as 10 estão esperando o noivo, certo? Então, todos ali são crentes. 5 são imprudentes e não têm azeite e vão ficar para o lado de fora. 5 são prudentes, guardaram azeite e vão entrar. Então, quando Jesus nos dá uma palavra dessa, de futuro, de despertamento, ele está querendo nos alertar para que a gente fique vigilante, porque ele vai vir como um relâmpago, de repente, de uma vez. Não vai ter tempo para pensar. Na hora que ele vier, não teremos tempo de pensar. Então, agora é a hora de pensar, de se preparar e de não ser a pessoa que vai ser um cadáver rodeado por abutres. Vigia a igreja. O tempo de Jesus voltar está próximo. Que Deus te abençoe.